Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez gravando a nossa lição dessa semana, que é a lição 2. E nós temos aqui também, né, os nossos convidados de hoje. Nós temos aqui uma pessoa que já veio aqui já uma vez e nós temos aqui uma pessoa nova, né? A pessoa que já veio aqui uma vez é a Lohane. Ela está estudando psicologia lá no NASP, Engenheiro Coelho, e ela está no terceiro semestre, está quase terminando aí, então já começa a pensar em uma psicóloga boa, fala bastante, escuta bastante, então essa está no caminho certo. E nós temos aqui também o Raniel, que ele é residente aqui no Hospital do Amor aqui de Barretos, em anestesia, e também está à disposição de vocês aí, quiser pedir algum conselho aí médico, ele está à disposição. Participou da nossa feira de saúde em Colina, ali instruindo as pessoas a se cuidarem, né, da saúde para não precisar ficar acamado ou ficar internado. Então, queria que vocês dessem um oi para a galera. Fiquem à vontade. Oi, galera. Oi. Prazer estar aqui novamente com vocês, estar aqui com o Jonas, com o Raniel também. Espero que seja muito proveitoso esse momento para todos nós. Boa noite a todos, obrigado pela oportunidade de estar aqui e que possa ser muito bom. E conselhos de saúde vai ser conselho de dormir, que a minha especialidade a gente meio que faz as pessoas dormirem, então... Tá no caminho certo, dormir é bom demais, eu gosto muito, gosto muito. E antes da gente iniciar, deixa eu só pegar minha colinha aqui, para mim ver quem que é a oração. Lohane, vamos fazer oração para que a gente possa iniciar a lição aqui. Claro, oremos. Querido Pai, te agradecemos muito, meu Deus, por esse momento que estamos aqui, buscando a Tua presença, a Tua orientação divina, para que nós possamos entender cada vez mais essa lição, tudo que a Tua Bíblia tem para nos ensinar diante deste tema. Que o Senhor esteja com cada pessoa, cada família que está nos assistindo também, que para eles isso possa ser muito proveitoso. Que o Espírito Santo se faça presente. Isso tudo nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, então. Só corrigindo aqui, a gente falou boa noite, mas se você estiver assistindo de manhã, à tarde, qualquer horário do dia, então é um bom dia, uma boa tarde, boa noite, que você fique feliz com o assunto de hoje. E nosso assunto de hoje tem referência perdido e encontrado. Você conseguiu colocar a imagem aí? Presta sua lição para me mostrar, boa. Então essa é a nossa tirinha de hoje, né? Aqui nós temos 3 tirinhas. Obrigado. Sendo que aqui nós temos a ilustração, né, referente a Lucas 15, né, que é onde conta ali a história, né? História, assim, as parábolas que Jesus contava naquela época. E aqui nós temos 3 parábolas, onde ele conta sobre a parábola da ovelha, onde ele conta sobre a parábola da dracma e onde ele conta a do filho pródigo. Então essas 3 tirinhas aqui, elas têm um pouco de referência a isto. A primeira tirinha, ela dá uma referência ali de uma ovelha, né? Porque os fariseus naquela época o questionavam por que ele estava perante ali, né, aquelas pessoas, sendo que elas eram pecadoras e tudo ali. E Jesus, com a sua sabedoria, começou a contar sobre essas questões das parábolas. Então, as 3 imagens que nós temos aqui contam sobre isso. E deu uma ênfase maior ali no filho pródigo, né? Que é quando nós estamos perdidos, voltamos para casa e ali nós temos ali o abraço do nosso Pai. Só dei uma pincelada porque na lição a gente vai destrinchar mais sobre isso. Queria que o nosso convidado tiver alguma coisa para falar sobre a tirinha dessa parte de introdução. Fique à vontade, senão deve dar continuidade. Eu achei muito interessante que
O capítulo, né, que é o texto-chave, ele não fala apenas sobre a história do filho pródigo, embora as tirinhas ressaltem a história do filho pródigo. E com todas as histórias nós conseguimos aprender muitas coisas que a gente vai descobrir ao longo da lição, mas eu acho muito interessante, porque se você for reparar nas outras tirinhas, você vai ver que sempre está marcado o verso exato sobre o tema. E aqui ele mostrou um capítulo todo, mostrando que não é somente essa história que vai trazer lições para a gente, mas que todas as histórias que estão neste capítulo, todos os versos, eles têm muito a nos ensinar. Alguma coisa aí, Raniel, para falar? Podemos seguir. É muito difícil você resumir em uma imagem só, ou em uma frase, uma história tão linda, e como a gente vai ver essa semana, que a gente consegue tirar lições tão profundas que às vezes numa passada rápida a gente só olha o superficial. Que é as parábolas que eu acho que desde a primeira lição, até a galera que não assistiu a primeira lição, assiste a nossa primeira lição, que falou sobre os solos, e eu acredito que essa lição das parábolas, ela vem ensinar como que a gente tem que chegar nas pessoas, né? Que às vezes a gente pode chegar com várias nomenclaturas, regras, partes científicas que as pessoas não vão entender, que a gente deu vários exemplos na lição 1 em relação a isso, né? A gente colocar uma ênfase de uma parte científica, igual o Raniel falar sobre uma questão de anestesia e falar alguma coisa científica que eu não vou entender, não vai adiantar nada, não vou entender. Mas se ele falar de uma forma que a gente entenda mais superficial, a gente vai entender melhor. Então, as parábolas, ela vem para isso. E aqui, na lição de domingo, achei interessante, porque começa assim, o poder da palavra. E o poder da palavra, na lição do trimestre passado, falou bastante sobre o poder da palavra, Só que estava referindo-se à Bíblia lá, né? Mas aqui eu achei interessante assim, vamos pensar o seguinte, né? Perdemos alguma coisa de grande valor, um valor sentimental, alguma coisa que você ganhou. E a gente tem que pensar assim, nossa, ganhei alguma coisa daquela pessoa e é especial. Vamos supor que essa xícara aqui, essa caneca aqui, ela seja um presente que eu ganhei. Você vai guardá-la, você vai até esconder das outras pessoas para ninguém quebrá-la, e você tem um valor sentimental por isso. E você pode se fazer de várias coisas dentro da sua casa, mas essa caneca aqui, você não vai querer desfazer dela. E a referência aqui é que se você perde, será que você vai procurar? Você vai ficar desesperado? Você vai começar a procurar e não vai achar? E aí você vai fazer o quê? Você fica preocupado. E, na verdade, tem essa questão do valor sentimental, mas outras coisas que a gente sempre procura, não acha. Nós só achamos quando nós nos tranquilizamos e paramos e pensamos, onde será que eu deixei? Aí é onde você acha. Ou quando você mexe em algumas outras coisas que você não está procurando e você acha. Mas a referência aqui quer dizer uma questão de desaparecer. E aqui conta também uma outra história de um casal que tinha o seu filho mais novo ali, e eles estavam num ambiente ali, acho que era um acampamento, que eu acho que chegou a falar aqui, e eles estavam conversando e de repente a criança sumiu da vista deles. E eles começaram a procurar por todos os lugares. Primeiro lugar que foi, num lago, para ver se não tinha caído, se afogado. E aí começaram a procurar e de repente encontrou dentro dos quartos, caminhando como se nada tivesse acontecendo. E eles ficaram aliviados, uma alegria momentânea ali, um momento de alegria por ter encontrado. Então, quis dizer aqui a exemplificação de domingo referente a uma ovelha perdida, que é citado em Lucas 15, que Jesus ali, naquele momento, ele contou essa questão para que os fariseus entendessem que os 99 que estão dentro da casa de Deus, que já estão salvos, eles não precisam de ser buscados. E sim, eles deveriam ajudar a buscar essa ovelha perdida. E ele, como um pastor, naquele momento, ele tinha esse dever de buscar essas ovelhas perdidas. Então, a exemplificação foi essa.
Então ele se sentiu apreensivo, com o coração triste, porque uma ovelha estava perdida. Então, para Deus, uma pessoa que está se perdendo é triste, é doloroso para ele. Então ele não quer que isso aconteça, ele quer trazer para o rebanho, para onde dos salvos nós estamos. Então a lição de domingo falou sobre isso. Vocês têm algum comentário sobre a lição de domingo? Fiquem à vontade. Alguma coisa que vocês tiveram assim, pode falar. É interessante que às vezes pode ser até mais difícil o sentimento de você não saber se algo está perdido de vez ou não. Por exemplo, se sua carteira some e você sabe que você não vai recuperá-la de jeito nenhum, você já começa os próximos passos. Vou ali tirar um novo RG, vou ali ligar para o banco. Mas se você está na dúvida, se você esqueceu no trabalho, em casa ou aonde, é muito pior às vezes do que você ter uma resolução, uma conclusão. E às vezes a gente vê isso na nossa saúde também. Você vê diversos pacientes que, enquanto estão, digamos assim, numa corda bamba, que não sabem o que vai acontecer, eles ficam mais aflitos do que se eles recebem uma palavra final ou que vão descobrir o que vai estar acontecendo de uma forma mais definitiva. Eu achei interessante também que essa lição ela ressalta quando ela fala sobre os filhos desse senhor da parábola, que são 2, ela coloca eles em pé de igualdade também, porque embora um tivesse perdido longe de casa, o outro também estava perdido dentro de casa. E é interessante essa é muito parte interessante aí. que a gente vai investigar isso mais para frente, mas a questão da palavra ali era para todos os ouvintes, né? Eram para as pessoas simples que tinham uma vida ali, queriam entender o que é esse cuidado no campo, para as mulheres que entenderam a importância das dracmas, mas também para os próprios fariseus que estavam ouvindo ali, entender que Jesus ele tinha uma missão, ele tinha que dar esta palavra a todos, e que os fariseus eles também faziam parte desse grupo que ele queria alcançar. Eles também eram esse irmão mais velho. Muito legal, muito interessante. Já que estamos caminhando, vamos para segunda-feira aí com a Lohane. Vamos lá, Lohane, fica à vontade aí. Vamos lá, esse aqui é um bate-papo, então eu gostei muito de ouvir vocês, então vamos continuar nessa linha mesmo. Bom, a parte da segunda-feira ela vai chamar mais a nossa atenção para essa parte do arrependimento. Eu acho muito interessante que, geralmente, quando a gente fala de arrependimento, a gente vai lembrar dessa parábola. E eu, relendo esse capítulo, eu fiquei pensando, qual que foi o momento em que esse irmão mais novo que saiu de casa se arrependeu? Porque se a gente lê, a gente para e pensa assim, nossa, foi naquele momento em que ele se vê naquela situação de estar num lamaçal, de estar ali com os porcos, lembrando que o pai dele tem trabalhadores que comem à vontade. Será que foi realmente esse o momento do arrependimento dele? Porque parece que é uma coisa tão ensaiada, essa frase, tipo, não, eu vou chegar no meu pai, vou pedir um emprego, né, porque pelo menos assim eu como, mas aquilo não era arrependimento, talvez, porque talvez ele só estava se vendo na condição que ele estava. Então, não era arrependimento da atitude, mas era entender que ele estava numa situação ruim e ele queria estar em uma situação melhor. E a lição ela também vai destacar que Deus é aquele que quer encontrar, então ele também se vê na face daquele pai, que estava buscando o seu filho e ao longe vê e o abraça. Então, são 2 contrastes. É um filho que está voltando, não necessariamente por ter se arrependido de tudo, mas querendo uma posição melhor do que a que ele estava. E um pai que está buscando ele, esperando que ele volte e que vai direto ao encontro, que planeja uma festa, que cria um momento importante. E na minha cabeça eu fico pensando assim que talvez foi esse exato momento que ele se arrependeu. Quando ele percebe tudo o que ele fez, a condição em que ele estava, e mesmo que o texto fale que ele até se arrumou para ir ao pai, que situação seria essa que ele estaria, né? Mesmo nessa situação, esperando que o pai dele, talvez, e os servos da casa e toda a família, com muita raiva, olhasse para ele, ele vê um pai amoroso. E eu acho que isso reflete muito até um verso que os desbravadores falavam, que é o amor de Cristo me constrange. Isso era o que a gente falava antes. Eu acho que isso que representa, é esse o momento em que ele se arrependeu, onde ele realmente entendeu que nada do que ele falaria importava. Nada daquela frase, daquele pensamento, não, que eu vou me humilhar, eu vou estar ali como servo, não.
mas entender de que, embora ele tenha se levantado para ir, o pai dele fez muito mais do que ele poderia ter feito por si mesmo. Eu achei muito interessante essa sacada que a lição trouxe. Gostaria de ver também se vocês tiveram outros pontos de vista. Fala aí, Raniel. Muito interessante mesmo você ver essa possibilidade, né, de que houve uma mudança do tipo de arrependimento, que nós sabemos que tem um arrependimento falso e o verdadeiro. Não necessariamente um falso que a pessoa está se fingindo arrependida, não nesse sentido, mas no sentido de que a pessoa está arrependida pelas consequências da ação dela. E esse não é o arrependimento verdadeiro. O arrependimento verdadeiro é que você está arrependido pelo seu ato que você errou, independente do que ele causou ou não. E realmente, a Bíblia não comenta como foi esse arrependimento dele, mas é muito interessante mesmo pensar que nesse momento que o pai vai correndo, abraça ele, que tira o anel do dedo, entrega para ele, dá uma capa nova, de você ver, igual você falou esse verso, um amor que constrange, um amor que passa os limites do imaginável. Ele foi ali pensando que, através do arrependimento dele, o pai ia dar uma posição de servo, no máximo, e ele recebe um amor indescritível, outra vez. Sim, muito interessante vocês falaram. Eu acredito que a vergonha, né, que ele estava de chegar até o pai, né, para poder pedir perdão, né? Porque ele pensou, vou pedir perdão, igual você citou, né, Lohane, nessa questão que ele pediu perdão, mas ele se arrependeu depois, e eu penso a mesma coisa. Acredito que, porque naquela época, estudando mais profundamente, naquela época não era normal isso acontecer. O filho chegar, ou depois de ter feito o que ele fez, e o pai o abraçar, ele imundo do jeito que ele estava, abraçá-lo, entregar o próprio anel, entregar vestes novas, fazer uma festa naquele período, naquela época, não poderia isso acontecer. E aí a gente se encaixa naquele aspecto assim, né, que vai até citar um pouco mais sobre a lição, para não falar da de terça-feira lá, né. Mas é você ir para uma escolha, você pegar a sua herança, vou embora. Então, tipo, você se converteu, vou pegar essa conversão, vou usufruir dela da forma que eu quiser. A partir do momento que eu usufruir dessa forma que eu quero, acontece que eu me perco, que eu caio, chego nas farrapas ali dos porcos, no aspecto de solidão, tristeza profunda. Só que aí você lembra de tudo aquilo que foi ensinado a você. E eu acredito que essa questão de ele voltar para ser servo, ele pensou o seguinte, pelo ensinamento do pai, como o pai tratava os servos dele, como tratava os funcionários dele, de que forma, com amor, carinho. Ele falou, vou sofrer da mesma forma, mas é melhor sofrer com alguém que vai estar cuidando de mim, do que eu sofrer longe, perdido, e aqui passando pelo que eu estou passando. Então posso passar lá perto, que lá você é melhor. Só que a surpresa veio, e a gente conhece a história aí, mas é bem bonita nessa história, porque a gente sabe assim, né? Perdidos estamos, voltamos para a casa de Deus. E o interessante é que Deus nos trata da mesma forma de quando a gente se converteu a primeira vez. Isso que é interessante, e isso que quis dizer ali essa parábola. Fala aí, Raniel. É interessante de ver que ele já tinha sido um servo antes também. E porque quando ele estava dormindo com os porcos, comendo com os porcos, ele era um servo de uma outra pessoa que tinha mandado ele para ali. E você vê que, no que ele pensando na posição mais mínima na casa do pai dele, que seria um servo, ele pensou que já estaria 1000 vezes melhor. Só que o pai, ou Deus, trazendo para a nossa vida também, ele não quer a gente apenas como um servo, não quer só que a gente faça isso, aquilo, ou que tenha, digamos assim, bênçãos limitadas. Ele quer a gente como um filho, e como um filho trazendo também todas as bênçãos, todos os privilégios que isso pode trazer para a nossa vida, independente de onde a gente estava antes ou do que fez antes também, como no caso do filho pródigo. Muito bom. Pode dar sequência aí já, Daniel. Já fala de terça-feira aí e vamos embora. Bom, o título da terça-feira
chamado ao arrependimento. É muito interessante, aqui alguns pontos nesse dia, a gente pode estar vendo na história que, bom, o filho estava voltando para casa. E a gente lê que quando ele estava longe ainda, o pai avistou ele. E o pai não ficou ali de forma passiva, esperando o filho voltar. Fala que o pai foi correndo atrás do filho. Então é interessante de ver que quando a gente toma a iniciativa, por mais, às vezes, mínima que ela seja, ou mais débil, ou mais frágil que seja a forma que nós estamos, ou o intento que a gente faz, Deus ele sai correndo para nos abraçar, sai correndo atrás da gente nesse chamado que o Espírito Santo faz para a gente ao arrependimento. Alguns outros pontos para ressaltar aqui, eu achei muito interessante essa parte de que... Peraí que eu falei, o chamado arrependimento era da segunda-feira, viu? Eu li o título do outro. Eu estava procurando aqui, eu estava vendo que estava diferente o tema. Eu falei, caramba, cadê o que eu li? Não, Tinha sumido. Mas fica tranquilo, pode continuar. Também, é a lição da semana, também. Então tá perdoado. Tá contando também, fica tranquilo. Bom, aqui, né, na parte da terça-feira que está falando dos 2 filhos, é interessante a gente ver esse contraste, né? Como a gente falou no início, às vezes a gente lê essa parábola, se a gente passa de uma forma superficial, a gente pensa que o foco e a parte central é o filho pródigo, mas a gente esquece do outro irmão dele. A gente está falando dos que estão perdidos lá fora, mas esquecemos dos que estão perdidos dentro da própria casa. E aqui ele traz toda uma dicotomia de 2 pessoas agindo de formas diferentes, só que de certa forma em busca de um resultado similar. Os 2 filhos queriam ter acesso à herança do pai, aos bens do pai, ou, trazendo em outras palavras, as bênçãos que Deus quer proporcionar para a gente. Ou, digamos assim, talvez as coisas boas da vida. Só que eles foram por abordagens totalmente diferentes. Um quis fazer da parte dele, quis ter aquilo naquele momento, sem seguir nenhuma regra, nenhum caminho, e o outro foi no outro extremo, que também não estava da forma mais correta. Ele achou que através do legalismo, através de cumprir a lei e estar obedecendo ao pé da letra, achando que aquilo em si traria salvação ou traria as bênçãos que ele procurava, sendo que o que Deus está pedindo para a gente, o que o Pai pede para a gente, não é em si para recebermos as bênçãos, porque digamos assim, nós obedecemos a lei dessa forma. A gente vai receber as bênçãos como uma consequência natural de estarmos fazendo as coisas da forma que Ele é. É um processo que, ao fazer isso, a gente vai estar aproveitando o processo, não vai ser um fardo. Quando a gente vê os mandamentos, vê o que Deus pede para a gente enxerga que aquilo não é uma coisa chata. Aquilo, na verdade, está trazendo proteção e bênçãos para nós, que muitas vezes nós não percebemos, que foi algo que o filho pródigo, infelizmente, acabou nos caminhos que ele tomou, percebendo como aquilo era ruim. E a gente vê isso muitas vezes na nossa vida e nos nossos dias também. Muito legal. Pode falar, Lohane, fica à vontade. Realmente, o que você falou, eu gosto de falar, mas eu também gosto muito de refletir. E eu fiquei pensando assim, né? A lição ela vai falando o que eles estavam buscando, né? E, como o Raniel disse, né? As bênçãos. Mas eu fico pensando aqui, assim, que é uma relação tão próxima, né? O pai e os seus filhos. O que tem que acontecer nesta relação? É realmente um relacionamento. Porque senão vira uma questão de casualidade, né? Eles são pai, estão ali na mesma casa por... Fica um tentando ganhar a riqueza, né? Exatamente. Vamos colocar assim, as bênçãos do outro, né? Sim, eu acho interessante que quando o filho mais velho ele vem e fala assim, há tanto tempo eu tenho servido o Senhor, e o Senhor faz a festa para o cara que estava aí longe há sei lá quanto tempo, gastou todo o seu dinheiro, destruiu nossa família, e ele fala assim, e o pai, né, que para a nossa realidade é Deus, fala assim, como assim você não percebeu que tudo que eu tenho é seu?
né? Qual momento que você perdeu isso de vista? Nós somos filhos de Deus, e isso não é realmente uma dádiva nossa, vem por Cristo, nós sabemos disso, mas a maior dádiva que nós podemos ter uma vida de comunhão com o nosso Pai, é uma vida de comunhão com Deus. E se a gente não entende isso, nós vamos tentar de alguma outra forma. Ou vai ser pela obediência, que no caso vai ser o legalismo, ou vai ser, sei lá, se você não tem essa conexão, você vai sentir desconexo de tudo. Então você vai tentar buscar sentido em outras coisas, que vai ser saindo da igreja, saindo de princípios bons e buscando prazeres em outros lugares. Que a gente vê essa questão. Eu fiquei pensando assim, então, quão importante é o relacionamento. É ele que traz sentido para o que a gente faz. Muito bom. É isso mesmo que vocês falaram aí. E sempre dando uma ênfase ali, né, na questão do outro filho, né, sobre a questão de estar dentro da própria casa e ali mesmo ele está perdido, né, por escolhas, né, pelo fato que você, Lohane, falou mesmo, de estar querendo outros prazeres, né, tem a bênção, você tem tudo ao seu dispor para você usufruir daquilo que Deus te deu e você quer escolher outra coisa. Eu quero só riqueza e para mim tá tudo bem. Eu, faço alguma coisa esperando alguma coisa em troca, né? Então, já que eu faço isso para o Senhor tem que me dar um carro zero importado, o mais caro que existe, porque eu estou fazendo o que o Senhor quer. Estou vindo à igreja, estou fazendo missão, estou pregando, estou orando, estou cantando. Por que eu não posso ter um carro zero? Você não pode deixar um milionário? E não é dessa forma que Jesus quer que a gente olhe, né? E, para darmos continuidade, eu achei interessante essa pergunta e eu comecei a refletir e imaginar. Pergunta de quarta-feira, nosso momento hipertexto, diz assim: se a gente vivesse na época de Jesus, que tipo de preconceitos demonstraríamos? Queria ouvir de vocês, se vocês também refletiram nessa pergunta. Nesse momento, se nós estivéssemos na época de Jesus, quais preconceitos que nós demonstraríamos por tudo que ele estava fazendo na pregação dele, no período da pregação dele? Qual será que seriam os preconceitos que nós demonstraríamos? Eu acho que é muito fácil quando a gente lê uma história do passado, seja bíblica ou de outras coisas, a gente sempre pensa que a gente estaria do lado correto da história, que a gente não cometeria os erros que foram cometidos ali por outras pessoas. Mas Jesus, quando veio à Terra, ele não veio para estar mantendo o status quo da época. Ele veio para estar falando verdades, e verdades essas que doíam muito para as pessoas. E eu acho que a gente tem que ter sinceridade e ser humilde de falar que a gente ficaria muito chocado com muitas coisas. Ainda mais que a explicação de muitas parábolas ou muitas histórias, ou conseguir ver esse contexto inteiro que a gente tem hoje já com a Bíblia formada, eles não tinham na época. Então, explicações que só os discípulos receberam, ou explicações que a gente consegue ter hoje, esmiuçando a palavra, estudando como estamos fazendo aqui, eles não recebiam, ficavam só uma parte. E nisso, com certeza, muita gente ficava chocada. E se estivéssemos nessa posição, acho que a gente também ficaria bem chocados. Estaríamos também. Eu acho que eu ia ficar muito desconfiada. Eu sou muito desconfiada de algo que é novo. E aí eu ia ficar pensando assim, a gente ouve... Se hoje a gente já ouve muito o que o outro diz que viu, a gente naquela época que não tinha nenhuma rede social, realmente, como você diz, não tinha Bíblia, não tinha nada. Então você tinha que realmente estar ali para você presenciar. E eu acho que eu ficaria muito desconfiada para ver se realmente Jesus estava realmente sendo quem ele... Na verdade, ele nem falava que ele era, né? Ele foi falar que ele era realmente filho de Deus, foi revelado, né, por Pedro e tal. Então, era uma coisa assim bem subjetiva. Você tinha que pegar pelas beiradas para chegar num todo. E realmente eu acho que eu seria uma das pessoas que ficaria ali só observando e achando aquilo tudo muito esquisito. E aqui diz assim, né, também, porque assim, talvez, né, a gente poderia não reconhecer Jesus como o nosso Messias também, pelo fato de nós sermos, né, um ser humano pecador, né?
E nós temos questionamentos que hoje nós fazemos para Deus, para Jesus ali, para Deus, que nós poderíamos estar questionando naquele momento também, mesmo convivendo e vivendo com Ele. Só que se não tivesse o relacionamento que você citou, a gente possivelmente não entenderia nem que ele existiria ali. Quem que é esse cara que está falando aqui? Qual que é a autoridade que ele tem se a gente não tivesse esse relacionamento, que é o que eles tinham naquela época. Eles tinham um relacionamento. E a forma de ensinar, fazer com que tivesse mais relacionamento aí entre os irmãos. Porque a gente imaginando assim, né? Jesus pregava para as pessoas e essas pessoas, elas faziam o quê? Passavam para outras pessoas. E isso, você passando para outras pessoas, você vai se tornando um relacionamento. Você vai começando a servir, a seguir aquilo que a mesma pessoa está transmitindo para você. E aqui também citou, na lição de quarta, disse que assim, que nós já fomos pródigos, que nós temos a natureza, né, por ser desse tipo, querer pegar a herança para mim, tipo as bênçãos para mim e vou fazer do que eu quiser. Como também desagarramos, né, como uma ovelha, que é aquele momento que a gente quer, vamos dar uma fugidinha aqui. Aí aquela história, Jesus volta aqui, aí você volta, vamos voltar. E também podemos nos perder como uma dracma, né? Que é aquele momento que a gente segue um caminho e é onde a gente não consegue voltar por nós mesmos, que é onde a gente precisa de uma pessoa, um líder, um guia, uma pessoa que nos ama, que vá buscar a gente naquele momento que a gente não sabe como voltar. Ou a gente se sente envergonhado, fala, nossa, vou voltar, depois de tudo que eu fiz, eu vou voltar? Será que as pessoas vão me aceitar? Jesus vai me aceitar de volta depois de tudo que eu fiz? E a lição de quinta-feira vai falar sobre isso, não vou falar para vocês poderem falar, para que os espectadores fiquem na lição de quinta-feira. Só que antes, né, a gente sempre tem aqui a nossa rede semântica e sempre nós temos uma palavra-chave ali. E eu queria que vocês citassem aí o que vocês pensam quando houve arrependimento. Fique à vontade, uma palavra, uma frase, uma descrição aí sobre arrependimento. Ouvi a palavra arrependimento. O que vem à mente de vocês? Eu anotei algumas coisas, mas eu acho que veio duas muito fortes, que eu acho que é arrependimento só é genuíno quando eu olho para Cristo. E outra coisa que é reconhecer o erro, né, que a gente tinha olhado lá atrás, que é reconhecer realmente o erro e não as consequências, primeiramente. Eu acho que são essas duas coisas que vêm mais forte na minha mente. Fala aí, Raniel. Pensou em alguma coisa? Eu acho que em si a palavra arrependimento lembra muito um pouco do remorso, porque por mais que seja arrependimento verdadeiro, por causa que você errou em si, ficam as consequências. As consequências não só naturais do ato, mas também o filho pródigo, pro resto da vida, ele vai ter lembrado do que ele fez com o pai. Talvez não lembrado de que perdeu metade do dinheiro, mas lembrado da dor que ele causou ao coração do pai dele. E eu acho que essa vai ser uma dor muito pior do que qualquer outro valor ou propriedade que ele perdeu. Então, eu pensaria na palavra remorso aí quando vem arrependimento. Legal, eu pensei aqui na questão do arrependimento, onde a gente tem o perdão sincero, né? Porque quando a gente se arrepende de coração mesmo, nós temos o perdão sincero. E aquele perdão que mesmo que a gente nos lembre, o interessante é que quem nos criou diz que não lembra. É interessante isso, né? O próprio Deus dizer que você joga os seus pecados nas profundezas do mar e ele não se lembra, e a gente remoe, né? Vamos remoendo tudo aqui, eu fiz isso, fiz aquilo e tal, do nosso passado. E quem nos criou não faz isso, então o arrependimento, acho que é o perdão genuíno. A gente tem as palavras que vocês disseram e eu acho que o perdão de genuíno é o que faz a diferença para nós que se arrepende, né? Porque a gente se sente confortável com esse perdão genuíno. E, para darmos continuidade, quinta-feira, que são vocês dois, fiquem à vontade quem quiser iniciar, depois vai o outro. Vamos lá. Bom, vamos ver se eu leio o título certo dessa vez. Agora vai dar certo, agora vai dar certo. Na quinta-feira está falando sobre o amor de Deus e os perdidos. Antes de entrar nessa parte, só ler um verso que
me veio muito Fala aí. na mente quando a gente fala de toda essa questão, né? A gente falou um pouquinho antes do arrependimento, do legalismo, do porquê de fazer algumas coisas ou não, e do tipo de relacionamento que Deus ele está buscando conosco e do que ele busca de nós, né? Então, em Salmo 51:16, é um argumento muito forte, muito claro do que ele quer, que diz, né, que o Senhor não se agrada de sacrifícios nem de ofertas queimadas. Em outras palavras, podemos falar em obras, né? Se fosse esse o seu padrão de justiça, eu já teria trazido muitas ofertas. E no versículo 17, continua falando: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, e o Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Então, incrível de ver que, por mais que nós tentamos, através de obras ou coisas assim, não vai ser por isso. Vai ser sempre através da graça de Deus, que Ele concede a nós gratuitamente, que dá esse arrependimento, dá essa volta por cima em qualquer coisa da vida. Muito bom, pode ir, Lohane. Sim. E eu acho muito interessante também que o texto ele também vem trazendo essa questão dos contrastes entre como Deus ele busca os perdidos, como ele vai atrás dos seus filhos, e como as pessoas que muitas vezes se dizem os próprios filhos de Deus aqui na Terra, olham essas outras pessoas. Muitas vezes como nós olhamos essas outras pessoas, né? Jesus ele deixa bem claro quando ele está ali conversando com os fariseus que se diziam realmente filhos de Deus, aqueles que realmente obedecem tudo ao pé da letra e quase os próprios santos, mas como eles olhavam, né, Jesus estando ali com aquelas pessoas. Nossa, que pessoa terrível, ele só anda com pessoa que cobra dinheiro da gente, com prostituta, só anda com as piores pessoas da sociedade. E realmente, quando às vezes nosso senso de julgamento ele vem à tona, a gente olha essas outras pessoas de fora e começamos a julgar, sendo que Jesus mesmo disse que ele não veio salvar os salvos, não, ele veio salvar os perdidos, ele está em busca desses, ele vai fazer tudo o que ele puder para alcançar. E no final, eu acredito que essa parábola deixa muito claro que não tem ninguém salvo. Todo mundo carece da graça de Deus. Todo mundo carece desse abraço, desse esforço, dessa ação que só Deus pode fazer pela gente, que é de estar conosco, de estabelecer um relacionamento com a gente, porque a gente nem pode fazer isso. Mas Ele se permite ser relacionável com a gente, né? Então, eu achei isso muito interessante, esse amor que Deus ele tem pelos perdidos, porque todos nós somos, né? Mas todos nós também podemos ser resgatados pela graça dele. Pode falar, Raniel, fica à vontade. E mostra como é inimaginável, como é difícil para a gente compreender esse amor de Deus, de que apesar de tudo que ocorreu, tudo que fez, em nenhum momento você vê ali Deus bravo, Deus com raiva, Deus assim, dando aquela cutucada, ó, tipo, vem de volta, mas olha o que você fez. E é algo que, para nossa sabedoria humana, é inconcebível. E só vem outro verso na cabeça, né? Que a sabedoria de Deus muitas vezes é loucura para o mundo. Mas muito melhor essa loucura que nos perdoa, nos abraça, do que se a gente ficar por nós, né? E vai aquele verso, né? Como da forma que a gente julga, a gente vai ser julgado. Então, graças a Deus que vai estar julgando a gente, não um ou outro aqui, né? Que nós estaríamos crucificados antes do momento, né? Final, que é do juízo final. E você fez eu lembrar também desse amor de João 3,16, né? Que é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu acho que esse amor é porque, na verdade, se a gente colocar o amor, a gente não vai entender nunca, porque quem criou o amor é o próprio Deus, porque ele não diz que ama, ele diz, eu sou o amor. Então, Deus é amor. Então, ele é o amor que a gente tem que demonstrar. E
a gente não consegue entender, porque nós seres humanos falhos, entende assim, como que ele pode me amar tanto, né? Tanta cagada que eu faço, tanta coisa que eu erro, tanto pecado que eu cometo e ele continua me amando. E ele continua persistindo em me salvar. Uma pessoa, a gente pensar assim, né? A gente não tem uma capacidade, nós vamos pensar que a gente se desvie e fica lá sua mãe ou seu pai, fica lá persistindo para você a todo momento. Eu estou orando por você. E você nem ligando. Tô nem aí com esse negócio de palavra de Deus não e tal. E todo dia, sua mãe e seu pai orando por você. Temos testemunhos assim, né? Até citar o nosso hoje é o nosso passador ali, o Gabriel. A mãe dele orou muito por ele e ele desafiava para estudo da palavra. E a gente desafia Deus também. Só que eu costumo dizer em todas as vezes que a gente está fazendo podcast, a gente pode discutir, a gente pode brigar, mas não vai perder. Para Deus é sempre. A história de Jó tá aí, né? Ele tinha muitos argumentos e tava ali, perdeu. Vamos perder sempre. Ainda bem, né? Porque se fosse do outro jeito... Sim, verdade. Então, assim, a gente temos que ter, né, esse amor de Deus. Por quê? Porque nós temos um trabalho muito difícil, que é buscar os perdidos e os que se perderam. E eu acho que o buscar os que se perderam se torna um pouco mais difícil, porque eles restringem mais, ou eles têm uma mágoa muito grande com alguma coisa relacionada, às vezes, dentro da igreja, ou relacionado a Deus mesmo, porque aconteceu alguma coisa familiar, alguma coisa do tipo que não foi do agrado, e a gente costuma culpar a Deus, e essas pessoas têm uma restrição maior. Então, eu acho que esse é a parte mais difícil que nós temos, chegar nessas pessoas, que elas se perderam por algum motivo, elas tiveram os momentos delas ali, elas se perderam, e a gente tentar buscá-los. Acho que é mais difícil, porque você tem que tentar trazer devagar, e como que a gente vai chegar? Tendo um relacionamento, né? Eu acho que um relacionamento e as parábolas que está contando essa lição, ela enfatiza muito legal essa questão, para que a gente possa tentar chegar nessas pessoas. Claro que o Espírito Santo é que transforma a pessoa, mas a capacidade de chegar aos pouquinhos, vamos colocando aqui, não é assim e tal, e tentando colocar dentro da palavra. Pode falar, Raniel. E também colocar uma ênfase nessa parte de que dos perdidos que estão dentro, nós sempre gostamos de considerar que nós estamos dentro da igreja. Trazendo esse exemplo que Jesus falou, né, que ele está indo atrás dos que estão fora, dos que estão perdidos, ou em outras palavras, vamos colocar nos que não estão saudáveis espiritualmente, trazendo um exemplo assim para o hospital. Se a gente fala que o hospital, que nós trabalhamos ali, nós estamos cuidando dos doentes, mas você trabalhando ali, você também pode ficar doente, e se você não perceber, você vai se tornar um paciente ali também. Então a gente sempre tem que ter a humildade e a busca constante a Deus de estar fortalecendo nossa saúde espiritual ali também, porque não só para o seu próprio bem, mas um médico, um enfermeiro, doente, não vai estar conseguindo cuidar bem dos outros também. Então, precisamos estar atentos nesse ponto também. Porque no seu âmbito de trabalho, né, envolve bastante coisas, né? Muito trabalho, pouco descanso. Ou muito trabalho, tenho descanso, mas não me exercito. Ou tenho trabalho, tenho exercício, mas não me alimento bem. Então é uma junção de todos os fatores que você está dizendo. Ou também nós não temos a espiritualidade e a saúde mental, que aí entra a nossa psicóloga aqui, que fala melhor do que eu nesse aspecto. Mas, porque o âmbito de trabalho é desgastante, ainda mais no que nós vivemos hoje, né? Nós trabalhamos muito mais, por isso que o tempo passa muito mais rápido, e a gente descansa de menos. E é legal que você falou na questão da feira da saúde, que nós comentamos, que você falou que dormir é importante. E a gente pensa que dormir não é importante, mas dormir é um sistema muito, porque o dormir ele regenera nossas fibras musculares que nós gastamos no cotidiano. Dormir ele faz o nosso cérebro descansar e a gente acorda melhor
quando a gente descansa e a gente pensa melhor. Se eu tiver errado, você me corrige. Mas estamos aí Tudo certo. estamos nesses aspectos aí. E o dormir bem faz você acordar bem-humorado. E tem como você ter um dia melhor, você dormindo bem. Quando você não dorme bem, tudo dá errado. Tudo porque você começa a sentir sono, ou porque você começa a sentir nervoso, porque você não queria estar naquele momento, mas está ali. Aí entra a parte psicológica, que abala bastante. E aí a pessoa às vezes não está fazendo também uma atividade física para ajudar nisso. Então, só dei uma pincelada aí na questão dos ciclos da vida aí que a gente precisa ter, pegando o gancho do Raniel aqui. Alguém mais quer falar mais de quinta-feira? E então vamos para a nossa sexta-feira, já estamos quase finalizando aqui a nossa lição, estamos no último dia. E aqui diz bem assim: volte para o seu pai. Título muito interessante, porque nós temos que pensar assim: erramos, falhamos, mas nós temos que voltar para o Pai, todo dia. Porque nosso cotidiano, nosso dia, nós vamos errar. Nós vamos errar porque essa é a nossa natureza. Nós vamos pecar porque é a nossa natureza. Mas nós temos que chegar tanto no ambiente de casa e antes de sair, obviamente, nós temos que ter a comunhão com Deus antes de sair, orarmos para que Deus nos permita ter calma, paciência, para não fazer alguma coisa desastrosa ou falar alguma palavra desnecessária para alguma pessoa, né? E também pensar o seguinte, né? Quando nós nos deitarmos hoje ou outros dias, quando a gente for descansar, dormir, que nós nos entregamos a tudo aquilo que nós fizemos, né, para Deus. Deus, se eu errei em alguma parte que eu não me lembre, porque a gente erra às vezes, a gente tem como pecar sem saber. Isso pode acontecer. Não destrói o cenário, não. Gente, eu sou desastrada com tudo. Você quer falar? Pode falar. Tô brincando. Mas assim, o importante é que assim, nós temos essa segurança, né? Qual que é a segurança? Se nós nos ajoelharmos ou se nós orarmos durante um trajeto para nossa casa, ou se nós orarmos no meio da rua, ou se nós orarmos no nosso almoço, no nosso café da manhã, no café da tarde, dentro do restaurante, fora, Jesus está nos ouvindo. E Ele está intercedendo por nós. E nós ganhamos isso. E é um presente precioso, porque Ele morreu na cruz por nós e Ele está ali, disposto a nos ouvir, disposto a escutar nossas reclamações. Nós podemos discutir com Jesus. Você imagina, discutir com quem ainda vai perder. Mas nós podemos discutir com Ele. Se poder discutir, se ter essa questão, colocar como um cara, mas desculpa, Senhor, mas colocar como que Deus nos criou, e você discutir com quem criou você, que pode fulminar a qualquer momento, fala, sei, tchau, morreu já na hora. Sim, a gente pensar nesse aspecto, e Ele dá essa liberdade de expressão para a gente, e essa liberdade que nos faz entender o amor dEle, e o caráter que Ele é. Isso não faz com que ele se torne fraco, como Satanás tentou fazer de todas as maneiras ali, demonstrando que ele era uma pessoa fraca, uma pessoa tirana, ou que ele estava errado em algum momento, e isso ele tenta colocar no nosso coração. Jesus está errado. Por que você vai seguir ele? Está deixando morrer um monte de gente aqui nesse mundo? Por que ele não está salvando essas pessoas? E a gente tem que colocar o quê? Deus em primeiro lugar e entender o porquê que está acontecendo. O porquê que isso está acontecendo? A gente sabe que o pecado é nosso. Nós que estamos ocasionando as mortes, nós que estamos ocasionando as tragédias no mundo, porque nós colocamos o pecado no mundo. E nós pecamos todos os dias, e todos os dias nós só causamos um problema. Pode ser pequeno? Pode. Mas pode ser gigantesco? Pode. Como? Às vezes a gente joga um lixo no lugar errado, que entope, inunda, enchente. Ou a gente constrói no lugar errado, dá errado, cai a casa, não sei o quê. Então são questões que nós mesmos ocasionamos. E a gente não para pensar nisso. Aí a gente fala assim, mas vou jogar só um papelzinho de bala aqui no chão, não vai acontecer nada. Aí joga milhões, vira aquele transtorno. Então a enchente acontece.
Então, assim, o pecado nós trazemos, nós ocasionamos, mas nós temos a bondade, a misericórdia de Deus que quando a gente está nesse momento, ele fala assim, filho, vem cá, senta aqui, vamos conversar. Que é o momento que a ovelha está perdida ali, que a ovelha se perdeu, ele fala, senta aqui, vamos conversar. E é interessante como Jesus ensina sem raiva, sem desprezo, sem segundas intenções, e muito menos assim com aquele amor mais ou menos, né? Vamos colocar um amorzinho só para falar que está falando aqui? Não. É sincero, é genuíno. E a gente tem a questão de Pedro, que negou ele 3 vezes, e ele olhou com amor. Você imagina? Alguém te negar 3 vezes, você vai morrer, e a pessoa te olha com um amor incomparável. E ali é aquela questão, né? Que o amor de Cristo nos constrange. Constrangimento de Pedro. Então, tudo está ligado, né? A gente colocar toda a questão bíblica ali, está tudo ligado dentro até da questão da parábola que diz aqui sobre a questão do amor do pai ali esperando o filho chegar. Fala aí, Raniel. Em muitas das coisas que você falou de entender também, e às vezes também entendermos que a gente não necessariamente vai entender o porquê que aquilo aconteceu ou o que está causando. Mas, assim como um pai às vezes tem que levar o filho para tomar uma injeção no bumbum para ele melhorar e não ficar mais doente, e o filho não quer aquilo, quer fugir, espernear e de todo jeito crê que aquilo não é o melhor para ele, a gente tem que aceitar, segurar na mão de Deus e ir, mesmo que às vezes seja escuro. E mesmo que às vezes pareça o pior, ou mesmo que às vezes a gente pense que saiba o que é melhor pra gente. Eu achei muito interessante também que às vezes nós queremos, quando nós escolhemos nos afastar de Deus, ou quando nós tomamos uma atitude errada, ou até quando a gente está nessa situação, né, de que tem alguma coisa acontecendo e você não entende, muitas vezes nós nos culpamos. E às vezes por motivos corretos. Você realmente pecou, eu pequei, a gente realmente não merece nada. Só que a palavra de Deus, ela é tão clara em dizer que Deus nos perdoa, que a gente não tem nem o que fazer. Porque, tipo assim, não é como se, eu fiz algo errado, não, agora eu mereço. E aí tem gente que fica se martirizando. Mas a Bíblia não dá nem margem pra gente se martirizar. Porque Deus fala, se você vir, eu te perdoo. Se você confessar, eu te perdoo. Eu tô aqui para estar com você. E um verso que eu até marquei um coraçãozinho, assim, porque eu achei ele muito bonito. Está lá em Isaías 44, 22. Gostaria de ler para vocês. Que diz assim: Desfaço as suas transgressões como a névoa, e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. Então eu achei tão lindo, sabe? Deus, ele é tão grande, tão poderoso, tão complexo. Tudo emana dele. Ele cria as coisas assim e ele tem todo o direito, enquanto nosso Criador, de fazer juízo a hora que ele quiser. Mas ele espera. E com muito amor ele nos redime. E eu achei isso muito bonito, porque o título, né, volte para o seu pai. Mas eu vejo assim muito Deus, né, falando volte para mim. Isso é para todos nós, porque seja dentro da casa ou fora da casa, nós somos irmãos, somos filhos de um pai só, e todos nós estamos sujeitos neste mundo a errar e a cometer erros. Mas nós não devemos dar ouvidos ao inimigo, que diz que nós devemos ter boas atitudes para estar perto do Pai, que o Pai tem vergonha de olhar para nós. Embora nós tenhamos esse sentimento muito, muito forte na hora que nós cometemos um pecado, a Bíblia, da primeira página à última, ela diz que Deus é amor e que Ele nos perdoa. Fala aí, Raniel. Quer falar mais alguma coisa? Só lembrando que através do espírito de profecia, é dito que quando tudo aqui acabar, estivermos novos céus, nova terra, os seres de mundos não caídos e os anjos vão chegar pra gente e perguntar como? Como que é esse sentimento? Como que é essa sensação? Como você explica isso? Esse amor que não tem explicação. Isso da gente ir tantas vezes no caminho oposto
e ter o Pai ali, que de longe nos vê, de longe corre para nos abraçar, nos amar, nos redimir e nos fazer filhos dele. Que isso vai ser um objeto de estudo na eternidade, porque é algo que a gente não consegue compreender hoje, e tomara que um dia a gente possa estar compreendendo melhor ainda, explicando para os outros, e mesmo que não possamos compreender totalmente, a gente ainda assim vai ser feliz por ter sido remido. Sim, e temos que buscar para que a gente possa entender, né? Para que a gente possa entender, nós temos que estar no céu. Então, Bora lá, bora caminhar pro céu. junto. Então, assim, eu queria deixar aqui para a gente finalizar a nossa lição, que são 3 textos aqui, né? O primeiro está em João 6,37, que diz assim: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Isso aqui são confortos para que a gente possa entender o amor de Deus. 1 João 1,7 diz: diga ao inimigo que o sangue de Cristo purifica de todo pecado. Então, cara, você está ali, fala assim: Cristo morreu por mim, coração, o sangue dele foi que me purificou. E também Salmos 51,7, que diz: faça a sua oração de Davi, purifica-me como hisopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Então, eu queria deixar essas três passagens, esses 3 capítulos e versículos para vocês que estão em casa. E para que a gente possa finalizar, peço para que o Raniel ore pela gente, para que a gente possa finalizar a lição de hoje. Oremos. Obrigado, Senhor, por recebermos a Tua palavra, termos ela acessível, termos ela em nossas mãos, mas que ela não fique somente em nossas estantes, em nosso armário, em nosso bolso, mas sim em nosso coração, Senhor. Não só para nós, mas que levemos ela adiante para todos os demais, Senhor. Quer sejam os que estão dentro de casa, os que estão fora, os que estão achados e os que estão perdidos. Ajuda-nos, Senhor, a que quando cairmos, quando falharmos, nosso arrependimento possa ser verdadeiro e que não hesitemos em voltar a Ti e Te buscar outra vez. Obrigado pela imensidão das Tuas misericórdias, por nos amar como um filho, muito, muito, muito mais do que jamais merecemos, Pai. Nos leve em segurança, nos conduza, nos dirija e que essas lições estudadas aqui sejam sempre aplicadas e presentes em nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Queria agradecer a sua presença, que nos escutou até agora. Quero que você deixe seu like se você gostou dessa lição, compartilhe aí com os amigos. Vamos colocar uma meta aí para você compartilhar. Compartilhe aí para 10 pessoas, para que essas 10 pessoas possam compartilhar para as outras pessoas. E, se você gostou dessa lição, convido você a estar na lição 3, que diz Descobrindo o Tesouro. Se você quer entender um pouco sobre essa lição, nos acompanhe na lição 3. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.